E muscular, cara, muscular é aquela coisa, né? As primeiras lesões, quando você tem, são as mais complicadas porque você não tem a experiência. Então, você lida um pouco diferente, né? Você tenta voltar a jogar, tenta continuar, tenta, enfim, aí acaba agravando essa lesão. Quando você tem uma certa experiência, irmão, deu o aviso, cara, não tem como. Deu aquela beliscadinha que a gente fala. Isso é importante. Deu aquela beliscadinha, Sentia cara. Eu, depois, com a experiência, né, você vai, quando dá aquela beliscadinha, eu falei, meu irmão, para, porque se continuar a história, né? E aí a gravidade, o grau aumenta de lesão, né? Então, acho que é muito por aí. Então, essa minha primeira lesão no Palmeiras foi a primeira que eu tive. Então, foi muito por conta disso, de eu não ter essa experiência. Porque a musculatura já estava contraturada e, na época, a gente usava muito essas massagens para aquecimento e tal. Eu lembro que no dia do jogo não tinha o fisioterapeuta, tinha o massagista, que era um cara por experiência, né? Um cara muito bom, Ceará, que depois trabalhou muitos anos no Palmeiras, depois trabalhou no Corinthians, trabalhou muito tempo com o Luxemburgo. Eu lembro dele estar fazendo a massagem, que eu tinha sentido uma dorzinha durante a semana. No dia do jogo, ele, pô, tá duro aqui, cara, tá contraturado, cuidado, não sei o quê. Eu falei, pô, será, mas, pô, eu tomei remédio, mascarou, né? O remédio mascarou, tirou a dor e tal, e fui pro jogo, cara. Joguei quase o jogo todo. Pô, no finalzinho saiu uma falta na entrada da área, eu fui bater. Só lembro de quando eu faço alavanca, quando eu bato na bola, caio para trás. Vi estrelas, juro que... Cara, dói pra caramba. Dói muito, cara. Dói muito. Dói e aí muito. foi... Assim, aí demorei bastante para recuperar por conta do tamanho da lesão e tal, enfim. Foi perrengue. Mas aí, depois, quando você tem a experiência... Aí depois você minimiza a lesão, né? O grau da lesão, né? Por isso que eu falei a questão no início da minha fala, essa questão de sentir algo diferente, cara. Porque não tem como, velho. Aí, doutor Sandro, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Você já andou dos dois lados. Do lado profissional, que você precisa recuperar esse atleta. Muitas das vezes você não tem nem tempo, porque se naquela época era mata-mata, eles falavam assim, ó, o Sorato tem que jogar, cara. Você tem que se virar aí, porque você tem que dar o jeito. E hoje você atende pessoas como eu, que pode passar 1 ano se recuperando. O que mudou? Né? Aí você pode falar até um pouco dessa época que você trabalhou muito tempo no futebol para hoje. Por exemplo, hoje você fala assim, hoje tem um procedimento minimamente invasivo, hoje tem uma infiltração, porque naquela época também vocês tinham que tirar leite de pedra. Sim. Né? Você tinha que tirar leite de pedra, você tinha que arrumar o atleta e pôr em campo e... Toque ali anti-inflamatório, meu Exatamente. Porra, essa pra tu gente. trabalhou com Santana no Vasco, né? Porra, até lá as mandingas dele ele fazia pra lesão, não é verdade? Pô, o Santana fazia e funcionava. Ele cuidava bem da gente, cara. Pô, ó, então, assim, espetacular. Eu acho que o Sorato, ele falou algo genial aqui, que é com relação à experiência e à maturidade adquirida após uma primeira lesão. E, no caso, ele citou o estiramento muscular. Por mais que no futebol você tenha o desenvolvimento tecnológico, o avanço das descobertas científicas através da ciência do esporte, existem variáveis, não só no futebol, como na medicina, que são consagradas. E ele citou uma aqui que é fundamental. O músculo avisa quando vai romper. E isso é a principal variável clínica, independente de qualquer exame, que tem que se levar em consideração. Então, é muito importante aquela dorzinha que já está demonstrando e que é clássico, é involuntário, que o jogador já começa a botar a mãozinha ali, né, Sorato? Porque é diferente, né? É diferente. É diferente da dor muscular. O músculo está avisando que ele vai falhar. E aí é a grande dúvida que... eu digo assim, dor muscular é a dor no músculo, mas é diferente. A dor da lesão é diferente da dor
do dia a dia, Dá do pra treino, notar, que né? dá para Dá notar. pra sentir. Porque é mais localizada. Ela é Fala melhor diferente. que eu, né? É diferente. E isso que o Sorato trouxe é muito importante, porque a lesão muscular, hoje em dia, ela é altamente rastreável. Você tem monitoramento do atleta por GPS, o quanto ele tá ali, tem o grau lá, o gráfico, de acordo com a característica, com a posição, o quanto ele correu, qual foi. Aí entra muito mais na área da preparação física e da fisiologia, que não é a minha área de conhecimento. Mas, assim, você tem todo um monitoramento tecnológico do atleta, você tem avaliação de marcadores bioquímicos feitos no clube, no departamento de saúde do clube. Você tem monitoramento da alimentação, do sono, estresse. Hoje em dia você tem até uma coisa que cresceu muito no futebol, que é o recovery mental, monitoramento, neuromodulação, neuromonitorização. E apesar disso tudo, esquece isso tudo, toda essa tecnologia, tudo isso que eu acabei de falar, você tem a clínica. Você tem ali aquela dorzinha que o atleta vem sentindo diferente, porque realmente é diferente. O que é uma lesão muscular? O que é um estiramento? É igual você pegar um elástico, o elástico está cheio daqueles microelásticos. Aquilo ali é a fibra muscular. Então, você começa numa lesão muscular evidente, uma lesão muscular incapacitante, você começa a ter as micro-rupturas das fibras musculares, que elas vão se somatizando até que a fibra rompe, até que chega o momento de falha, e aí o atleta, o jogador, ele não consegue exercer aquela função da contração muscular porque dói. Mas antes de romper a fibra, parcialmente ou totalmente, independente do grau da lesão muscular, 1, 2 ou 3, é aquela dorzinha que o Sorato falou. Sandro, ele falou aqui na mesa. Cara, depois que eu tive a primeira, aquela pontadinha que eu sei que eu tenho que parar. E essa é a minha grande dúvida com relação a essa grande quantidade de lesão muscular que a gente está tendo e que está impactando aí na nossa seleção, né? Teve mais E é uma coisa assim que eu tenho